Olá? Vamos continuar aqui com a aula anterior, né, que nós falamos sobre as leis, começamos a falar sobre as leis ponderais. Tá? Já falamos aqui sobre a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, e também sobre a lei de Proust. Tá? Se alguém quiser observar esse vídeo, quiser olhar ou rever, né, quem já viu, rever, quem não viu, dá uma olhadinha nele lá, a descrição dele vai estar aqui embaixo, tá? O link dele vai estar aqui na descrição. Tudo bem? Lembrando que a gente vai começar a falar aqui sobre os modelos atômicos, né, teoria atômica, então é sempre bom seguir essa sequenciazinha, tá bom? Falamos da lei de Lavoisier, falamos da lei de Proust. A próxima que nós vamos falar é a chamada lei de Dalton. Nós vamos abordá-la direitinho aqui, tá? Só que, na verdade, no caso do Dalton, ele falou não apenas de uma lei ponderal, mas existe o que a gente chama de teoria atômica de Dalton, onde Dalton fala bem mais do que simplesmente seu modelo atômico, ou bem mais do que a sua lei, né, que depois a gente separa, faz esse recorte para observar, que é chamada lei ponderal, lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Tá? Então, falando um pouquinho aqui, né, antes mesmo de entrar no modelo atômico de Dalton, é interessante a gente observar o seguinte: as primeiras preocupações, né, que houve acerca da composição da matéria, na verdade veio ainda antes desses cientistas. Né? Isso ainda era filosofia, o que a gente chama de filosofia, uma parte da história da ciência até chama isso de filosofia atômica, ou atomismo, né? com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Na verdade, vários participaram dessas, né? Vários tiveram essas ideias na época, mas esses dois se destacaram porque há registros muito significativos. Tá? Então, nesse momento, isso aí é por volta de 450 a 400 anos antes de Cristo. Tá? Então, esses dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, eles imaginavam o seguinte: que se a gente pegasse qualquer porção de matéria, um pedaço de metal, por exemplo, e fôssemos dividindo sucessivas vezes, divide ao meio, depois ao meio de novo, divide, né? Chegaria lá um momento em que não daria mais para dividir. Né? Então, a essa porção indivisível da matéria bem aí, foi que se deu o nome de átomo. Esse momento é importante, inclusive, né, por conta disso. Tá? Porque aí surge, inclusive, a própria palavra átomo, né, que deriva da junção do prefixo grego a e desse sufixo tomos. Tá? A é o prefixo grego que nós conhecemos de negação, né? Normal, anormal, típico, atípico. Então dá uma ideia contrária. Né? Então esse a significaria não. Essa palavra tomos, esse termo tomos, significaria partes. Então, aí a própria etimologia da palavra átomo. Aí surge a própria palavra átomo. Tá? Por isso que é importante voltar, né, lá no século V a.C., para a gente falar um pouquinho dessa parte aí desses filósofos, porque realmente isso tem muita importância na história do átomo, na história da ciência, na história da atomística, né, em especial, né, nos modelos atômicos. Então não era um modelo científico, né, apesar de ser da época lá, mas tem a sua importância. Tá? A palavra átomo, então, significa algo sem partes, algo indivisível. Né? Então, a palavra átomo significa isso. Embora já tenha se descoberto a divisibilidade do átomo há bastante tempo, mas até hoje a gente chama de átomo. A palavra átomo, né, é usada até hoje para representar, né, essa porçãozinha da matéria aí que compõe as moléculas, as substâncias, enfim. Tá bom? Então, Leucipo e Demócrito, século V a.C., né, não é um modelo atômico, não posso considerar assim um modelo científico, tá? Mas tem uma importância histórica muito grande, né, porque, na verdade, eles supuseram na época o seguinte: a matéria é constituída por espaços cheios e espaços não cheios, espaços vazios, né? E aí esses espaços cheios seriam, no caso, esses átomos. Então a gente chegaria a uma porção da matéria que não daria mais para dividir. Tudo bem? Então, Leucipo e Demócrito têm sim uma grande importância no modelo atômico. Tá? Então, no estudo dos modelos atômicos, o primeiro modelo atômico, modelo científico mesmo que a gente fala, aí já é o modelo atômico de Dalton, que inclusive é muito conhecido, né? Modelo bola de bilhar. A gente vai já entender por quê. Mas é interessante entender que o que é certo da gente estudar é a teoria atômica de Dalton. É toda uma teoria. Né?
Também é importante entender, inclusive esse contexto histórico, né, que Dalton, em princípio, o modelo atômico, o cientista John Dalton, cientista britânico, né, um químico britânico, John Dalton, o que ele se propôs na época foi a explicar as leis ponderais, que na época já eram, ele conhecia bem, lei de Lavoisier e lei de Proust. Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Lei de Proust, lei das proporções definidas. Tá? Essas leis, elas são experimentais, são leis naturais, não tem como alguém negá-las. Qualquer pessoa que faça um experimento, que faça uma reação e vá comprovar e verificar lá, vocês vão ver que as massas se conservam, vão ver que a proporção em massa é constante, tá? Então, quando John Dalton se propôs a explicar, a buscar uma justificativa para essas leis ponderais de Lavoisier e de Proust, ele não questionava essas leis, né? Ele não duvidava, ele não tentou desfazer ou desdizer, né, o que os cientistas anteriores disseram. Não. Ele vai muito além, ele foi muito mais ousado. Ele tenta buscar explicações para isso. E acaba buscando. Para a época, são explicações muito plausíveis. Tá bom? Então, a teoria atômica de Dalton, né, ela nos mostra o seguinte. Toda matéria é constituída de átomos. Isso aí o próprio Dalton, né, sugeriu. E esses átomos, aí já entra o modelo atômico de Dalton, né, o modelo bola de bilhar. O átomo seria uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Algo muito pequeno, né? O átomo sempre foi considerado essa partícula realmente, né, algo muito, muito, muito pequeno, microscópico, né, como alguns disseram. Hoje a gente fala nanoscópico, né, porque a gente já tem essa ideia da nanotecnologia. Mas seria esférico, uma bolinha maciça, tá? Uma bola de bilhar, essas bolas de sinuca que a gente conhece aí, né, é uma bola maciça. Ela é uma esfera cheia. Diferentemente, por exemplo, de uma bola de ping-pong. É uma esfera também, só que é uma esfera oca. Né? Vocês percebem bem, dá para diferenciar bem uma bola de bilhar, que ela é preenchida, né, ela é maciça, de uma bola, por exemplo, de ping-pong, ou de tênis, ou de frescobol, que ela é uma esfera oca. Segundo Dalton, seria algo parecido com uma bola de bilhar. Tá? O átomo seria indivisível. Dalton considera que o átomo é indivisível. Indestrutível, a gente não poderia destruir um átomo. Tá? Aí dizia que átomos de um mesmo elemento químico, eles eram semelhantes entre si, eram iguais em massa e tamanho, por exemplo. Átomos de elementos químicos diferentes tinham massa e tamanhos diferentes. Foi mais ousado, disse que esses átomos poderiam se combinar para formar substâncias. Tá? Para formar substâncias. E aí ele, inclusive, chegou a prever, na época, a história de substâncias simples e substância composta, que nós já vimos também aqui, né? Mas para vocês terem uma ideia, Dalton, na época, já previu isso. Ele disse o seguinte, olha, se nós combinarmos átomos de um mesmo elemento, né, átomos iguais, nós vamos ter o que ele, na época, chamou de um átomo, né, simples, seria o equivalente a uma substância simples. E se a gente combinasse átomos de elementos diferentes, teria lá um átomo composto, como ele chamou, tá? Disse também que numa reação química, aí foi que ele trouxe a explicação, né, para as leis de Lavoisier e de Proust, que ele disse o seguinte, olha, numa reação química, o que acontece nada mais é do que esses átomos se reorganizando, se recombinando, tá? Quer dizer, são os mesmos átomos antes e os mesmos átomos depois. Eles apenas se reorganizam. Bem, aí está a explicaçãozinha, né, para a lei de Lavoisier e lei de Proust, tá bom? Então, simplificando, qual é o modelo atômico de Dalton? Bola de bilhar. Entendeu por quê? Seria uma esfera maciça. Também a comparação com a bola de bilhar encerra bem aí, né, gente? É uma esfera e é maciça. É óbvio que um átomo seria infinitamente menor do que uma bola de bilhar. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos à outra parte, né, que aí é que entra dentro da teoria de Dalton, tem essa explicação de como esses átomos poderiam se combinar para formar substâncias diferentes. E aí a gente faz um extrato disso, faz um recorte disso e chama isso da lei de Dalton e agrupa lá junto com a lei de Lavoisier e de Proust. Tá bom? Já vimos de Lavoisier, já vimos de Proust, vamos então falar agora sobre a lei de Dalton. Lei ponderal de Dalton, tá? Só não custa nada, né? Não custa nada lembrar. É importante que todos se inscrevam aí no canal, né, gente? Que curtam os vídeos, que deixem esses vídeos rodarem até o final. Isso é muito importante para que essas aulas gratuitas de Química aí cheguem ao maior número de alunos possíveis. Tudo bem? Contamos aí com seu apoio ao canal. Tudo bem?
Então vamos lá. Até a lei de Dalton, gente, se a gente for comparar, por exemplo, a lei de Dalton com a lei de Proust, ele pegava a mesma reação e repetia várias vezes, ia mudando só as massas, mas era a mesma reação. Dalton não. Para eu analisar aqui a lei de Dalton, eu comparo, né, o equivalente a reações diferentes, porque são os mesmos elementos formando substâncias diferentes. Isso é comum, né? Nós temos, por exemplo, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, CO e CO2, SO2 e SO3, óxido de nitrogênio tem um monte, hidrocarbonetos, carbono com hidrogênio, pode se combinar para formar substâncias diferentes. A gente hoje é muito fácil explicar essas leis diante de todas essas ferramentas que nós temos. Lembra na época que eles não tinham, né, todo esse subsídio que nós temos hoje. Tudo bem? Então aqui eu tenho o carbono mais oxigênio formando o monóxido de carbono, tá? Isso aqui é uma reação. E aqui eu tenho uma outra reação diferente. Carbono com oxigênio, só que formando dióxido de carbono. Tá? Então o que nós temos aqui, gente? Duas reações diferentes, só que a gente tem os mesmos reagentes. Tá? Na verdade, eu estou formando dois compostos químicos diferentes usando os mesmos elementos químicos. Tá bom? Então o que Dalton observou? Né? Se eu tiver os mesmos elementos formando substâncias diferentes, ao fixar a massa de um desses elementos, as massas do outro ficam proporcionais. Tá? Se vocês verem aqui, ó, qual é a massa de carbono que eu tenho ali na primeira reação? 12 gramas. Qual é a massa de carbono que eu tenho na segunda reação? 12 gramas. Portanto, observem que aqui nós temos uma massa fixa de carbono. Nós fixamos essa massa de 12 gramas de carbono. Tá? 12 gramas de carbono na primeira, 12 gramas de carbono na segunda. O que Dalton observou, gente? Quando isso acontece, quando eu tiver os mesmos elementos formando substâncias diferentes, ao fixar a massa de um, as massas dos outros, né, do outro elemento, guardam entre si uma proporção em números inteiros e pequenos. Tá? Se vocês verem, por exemplo, quanto foi a massa do oxigênio que reagiu com os 12 gramas de carbono na primeira reação? 16 gramas. Tá? Qual foi a massa de oxigênio que reagiu com os mesmos 12 gramas de carbono, melhor dizendo, também 12 gramas de carbono, na segunda reação? 32 gramas. Tá? Então, a massa de oxigênio na primeira reação, 16. A massa de oxigênio na segunda reação, 32. O que vocês observam aqui? Essa proporção de 16 para 32 pode ser simplificada? Sim. Aí simplifiquem à vontade, né, gente? Eu simplifiquei por 2, por 2, por 2, né, até dar o 16 ali. Eu simplifiquei por 4, eu simplifiquei por 8, por 4 e por 2. Enfim, simplifiquem. Eu posso simplificar pelo próprio 16, né? 16 dividido por 16 dá 1. 32 dividido por 16 dá 2. Vejam que nós temos aqui uma proporção em números inteiros e pequenos. A gente sempre vai ter isso. 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5, enfim. Tá? Toda vez que eu tiver os mesmos elementos, no caso aqui carbono e oxigênio, formando substâncias diferentes, tá? Ao fixar a massa de um desses elementos, as massas do outro elemento guardam entre si uma proporção em números inteiros e pequenos. Tá? São múltiplos, né? Eu posso dizer assim. Por isso, inclusive, que a lei de Dalton é conhecida como lei das proporções múltiplas. Lei das proporções múltiplas. Tudo bem? Vamos aqui a um segundo exemplo. Ó, aqui eu tenho enxofre reagindo com oxigênio. Tá? Aqui também eu tenho enxofre reagindo com oxigênio. Só que na primeira nós formamos o dióxido de enxofre, na segunda nós formamos o trióxido de enxofre. Então, eu não tenho a mesma reação. Aqui são duas reações diferentes. Certo? São duas reações diferentes, só que eu tenho os mesmos reagentes. Em outras palavras, são os mesmos elementos formando substâncias simples, substâncias, né, diferentes. Aqui são compostos, na verdade. São dois elementos, substância composta. Tá? Então, o que Dalton diz? Quando eu tiver os mesmos elementos formando compostos diferentes, ao fixar a massa de um deles, as massas do outro ficam proporcionais. Tá? Então aqui eu tenho 8 gramas de enxofre com 8 gramas de oxigênio. Aqui eu tenho 16 gramas de enxofre com 24 gramas de oxigênio. Percebam que eu não tenho uma massa fixa nem de enxofre,
nem de oxigênio, de uma reação para outra. Mas isso não é problema, porque eu posso utilizar a lei de Proust e fazer isso, tá? E aqui vocês podem escolher. Escolham qualquer massa aí para fixar, inclusive uma massa que não esteja aqui. É melhor usar uma que já está aqui, porque a gente trabalha menos. De preferência, uma que tu ache mais simples. Aqui, por exemplo, gente, eu usaria isso aqui, olha. Se a proporção é de 8 para 8, que equivale a 1 para 1, não vou fazer conta nenhuma, eu então prefiro fixar os 16 gramas de oxigênio, certo? Então eu vou fixar na primeira e na segunda reação esses 16 gramas de oxigênio. Na segunda já está. Na primeira eu levo. Aí eu perguntaria para vocês, gente, nessa primeira reação, qual seria a massa de oxigênio necessária para reagir com esses 16 gramas de enxofre? Viu como está fácil? Lei de Proust, né, gente? Tá? Se 8 está para 8, 16 vai estar para X. Na verdade é um cálculo estequiométrico, né? Cálculo estequiométrico é a principal consequência da lei de Proust. Rogério, para aí, tu está falando de lei de Dalton ou lei de Proust? Gente, lei de Lavoisier, lei de Dalton, lei de Proust, elas se complementam, se interagem, elas não se confrontam. Eu estou falando de lei de Dalton. Só que eu precisei fixar uma massa. Aqui no meu caso eu escolhi o enxofre. Tá? Então, como eu sei a proporção de enxofre para oxigênio, qualquer outra massa de enxofre aqui eu consigo descobrir a massa de oxigênio. Se é 8 para 8, 16 obviamente está para 16. Tá? Então agora eu tenho uma massa fixa de oxigênio, de enxofre. Na primeira reação 16, na segunda reação também. Ao fixar a massa de um desses elementos, as massas do outro ficam proporcionais entre si. Guardam entre si uma proporção em números inteiros e pequenos. Certo? Então, aqui 16, aqui 16. Já fixei a massa. Tá? Qual a massa de oxigênio que reage com os 16 gramas de enxofre na primeira reação? 16. Deixa eu anotar bem para cá. Certo? Qual a massa de oxigênio que reage com também 16 gramas de enxofre na segunda reação? 24. Deixa eu trazer para cá. Aí eu pergunto a vocês, dá para simplificar isso aqui, 16 para 24? Sim. Nesse caso eu posso simplificar por 8, né? E aí 16 dividido por 8 dá 2. 24 dividido por 8 dá 3. Está aqui a proporção em números inteiros e pequenos. Certo? Então, recapitulando aqui como é que é a lei de Dalton. Toda vez que eu tiver os mesmos elementos, no caso aqui enxofre e oxigênio, aqui enxofre e oxigênio, formando substâncias diferentes, ao fixar a massa de um desses elementos, as massas do outro elemento guardam entre si uma proporção em números inteiros e pequenos. Ou seja, mantém ali uma proporção desse tipo entre si. 2 para 3, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 5, enfim. Tá? Essa é a lei de Dalton. Tá? Só lembrando a vocês, gente, que nesse tipo de questões, né, no próximo vídeo aqui de Química Geral, eu farei uns exercícios apanhando, né, fazendo um apanhado de tudo isso aqui. Tá? Mas normalmente os problemas que nós temos numa lei ponderal é provar ou justificar se aqueles dados estão ou não de acordo com aquela respectiva lei. Tá bom? Então na aula passada eu já havia falado lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E eu posso pegar qualquer exemplo desse aqui para mostrar para vocês a lei de Lavoisier. Por exemplo, carbono mais oxigênio reagiram para formar monóxido de carbono. 12 gramas, né, reagiram com 16. Qual seria a massa aqui do monóxido de carbono formado? 12 mais 16 igual a 28 gramas. A soma das massas dos reagentes é igual à massa lá do produto. Certo? Conservação das massas, as massas se conservam. Depois falamos da lei de Proust, lei das proporções fixas, proporções constantes. O que diz essa lei? A proporção em massa é sempre constante. Tá? 8 para 8 é a mesma coisa que 16 para 16. Se aqui embaixo, se 16 está para 24, qualquer outra massa que eu queira vai estar para X. É a proporção, né, gente? A própria estequiometria. E hoje, né, nesse vídeo de agora, nós estamos falando aqui sobre lei de Dalton. Tá?
toda vez que eu tiver os mesmos elementos formando substâncias diferentes, ao fixar a massa de um, as massas do outro ficam proporcionais entre si. Tá? E eu aproveitei também nesse vídeo e falei um pouquinho sobre o modelo atômico de Dalton, né, já que as próximas aulas nós estaremos falando dos modelos atômicos, e eu já adiantei logo aqui na teoria atômica de Dalton, que é o modelo bola de bilhar. O átomo seria uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Tudo bem? Não se esqueçam aí de curtir os nossos vídeos, né, de se inscreverem no canal, de divulgarem o canal para outros colegas, outros alunos, para professores, né, de forma que a gente tenha aí, né, como levar essas aulas ao maior número de estudantes, né, Brasil afora. Tudo bem? Siga-nos também no Instagram, né? Nós temos aqui o Instagram Rogério M. Teles, pode mandar por lá sugestões de vídeo, dúvidas, né, interagir conosco lá também, que a gente está sempre observando. Tudo bem? Muito obrigado, grande abraço a todas e